Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus possa nos envolver. E quem sabe, ao passarmos por aquela porta, nós saímos um pouquinho melhores. Talvez com algumas dúvidas a mais, com algumas interrogações a mais, porque a doutrina espírita não vem com ideias terminadas. Ela vem com informações para nos trazer subsídios sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo, onde estamos inseridos, qual é o nosso papel, por que fomos criados, existe Deus, enfim, há tantos questionamentos, há tantas coisas a serem ditas, ouvidas, vivenciadas, mas que nós passamos muitas vezes sem a menor noção da vida, porque estamos, como nesse momento, muito corridos. A gente vive correndo. Você fala com alguém, não dá tempo agora porque eu estou correndo. Tá, você está correndo para onde? Está fazendo o quê? Tem certas atividades, certas formas de vida nas quais você corre, você anda, você busca, mas você não encontra. Não encontra porque não está buscando da maneira certa, não está procurando o que é correto, não está vislumbrando um horizonte de possibilidades saudáveis. Apenas e tão somente a preocupação com as coisas visíveis, palpáveis, o toque. Se eu não ver, somos igual àquele discípulo do Cristo, que muito embora tenha convivido com ele, tenha aprendido, tenha vivenciado com ele experiências, tenha participado e presenciado o toque daquela mulher que estava há tantos anos com questões de corrimento, que era algo para a época tenebroso, difícil. Na própria Bíblia tem uma parte que diz que se a mulher, no seu período menstrual, sentar-se, claro que não se fala dessa forma naquela época, sentar-se sobre uma cadeira, essa cadeira deve ser queimada. Então imaginemos a visão nossa naquela época. Totalmente grosseiros, estúpidos, crocodilos de uma certa forma. E aquela senhora estava há muitos anos naquela situação. Mas ela sabia que se tocasse as vestes do Cristo, ela seria curada. E Tomé conviveu com Cristo. Viu leprosos serem limpos, viu prostitutas transformarem-se em mulheres saudáveis, mas no momento derradeiro, principal, onde o Cristo vem para mostrar esse lado superior, que é a parte espiritual, onde ele prova pela vida dele, ele mesmo se mostrando e se deixando ser tocado por aquele discípulo que não compreendia, porque precisava, como nós precisamos, tocar, sentir, ver. E o que o Cristo disse a ele? Bem-aventurados aqueles que creem, mas não veem. Há quantos, meus irmãos, por aí, trabalhando, buscando a sua forma de vida diferente, através da doação, através da compreensão. Mas acho que o mundo está tão difícil, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo, tem catástrofe todo dia, é bomba para lá, pessoas com certas dificuldades, talvez psicológicas, talvez sentidos de violência
atingindo aqui e ali as pessoas sofrendo, pessoas tão pequenas, pessoas que às vezes nem estavam ali ou estavam de passagem e receberam determinada agressão. Ah, mas o mundo está difícil, o mundo está violento, ele está pior do que antes. Será? Será que é por aí? Se nós lembrarmos na época do Cristo, Públio Lentulio, com sua mulher Lívia, foram convidados para um almoço. E nesse almoço, onde a pessoa fornecia o alimento, o espaço, ela também fornecia uma diversão. Na época era comum, era simples. 2 gladiadores estavam ao lado da mesa se degladiando com suas espadas e só um sairia dali vivo. E aquilo era normal, enquanto eles conversavam, como é que vai a vida, como é que vai... Os caras estão se matando, mas não eram gente. Então, hoje, nós temos alguma coisa parecida. Se nós pegarmos de lá para cá, nós temos uma coisa parecida, não no sentido da violência, mas no sentido de não perceber aqueles que passam à margem da sociedade. Há, por aí, seres que não são notados. Foi feito um estudo, e isso foi comentado pela nossa irmã Anete Guimarães, de que um jovem, um menino, cerca de uns 8, 9 anos, foi colocado no viaduto do chá, com a roupinha da escola, num local de circulação. Não deu 5 minutos, parou um veículo. Menino, o que está acontecendo? O que você está aí sozinho? Cadê os teus pais e tal? Aí explicaram para essa pessoa, a pessoa foi embora. Logo em seguida parou mais alguém para perguntar por que o menino estava ali. O que aconteceu num segundo momento? Eles tiraram as roupas daquele menino, roupas comuns, de escola, sujaram o menino, botaram roupas bem esfarrapadas e colocaram exatamente o mesmo menino no mesmo lugar. Ele passou exatamente 8 horas ali parado e ninguém parou, ninguém olhou. Ele não existia, era um nada ali no meio, era alguma coisa que estava sujando a paisagem. Por quê, meus irmãos? Porque nós pretendemos trocar algumas informações, algumas ideias acerca de vícios, acerca de virtudes, que são situações, potencialidades ou dificuldades nossas, das quais nós as temos. São conquistas nossas, quaisquer que sejam elas. Vejamos a questão 893 do Livro dos Espíritos. E aqui nós já vamos entender um pouquinho. Qual a mais meritória de todas as virtudes? É um questionamento de Allan Kardec no Livro dos Espíritos aos espíritos que coordenavam o trabalho. E eles respondem: toda virtude tem o mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos e aos maus pendores, A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então aqui, se nós pararmos para pensar, a virtude, ela está na resistência voluntária. Ou seja, é você a sós com os outros. Porque dentro de uma instituição religiosa é fácil. Você, oi meu irmão, tudo bem? Como está a vida? E lá fora? Lá fora, com esses que a gente não conhece, não sabe que ainda estão com a roupagem diferente da nossa e pedem alguma coisa. O que nós fazemos?
qual é a nossa forma de ver e agir em contato com eles. Então, aqui ele comenta os arrastamentos dos maus pendores. O que é maus pendores? São aquelas dificuldades que você tem e geralmente não admite. Você encontra alguém, começa a falar mal da vida alheia, começa a lembrar de outras coisas, chega em casa, que aqui no centro era bom dia, boa noite, meu irmão, chega em casa, você usa alguma coisa? Porque não fizeram isso do jeito que eu queria? Então, quer dizer, em muitos casos, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é tida como um local de mudança. Mas é mudança de uma atitude básica. Você simplesmente estava indo no bar ou em algum templo ou outro religioso, acabou ouvindo a religião espírita. Mas não veio a ela para ouvir e mudar alguma coisa. Veio a ela como iria em qualquer outro lugar. Ouvir, ver e passar a semana, o mês, o ano da mesma forma. Mas a doutrina espírita, ela vem nos conclamar a mudança. Porque aqui nós vamos, nesse estudo, discorrer e compreender que quanto mais virtudes e menos vícios, menos sofrimento, mais alegria. Então, é por aí que nós nos achamos em dificuldades. E aqui, ele fala na mais desinteressada caridade. Ou seja, você vai procurar o bem alheio sem pensar em qualquer benefício próprio. Do tipo, eu vou fazer tal coisa, mas o meu nome tem que figurar lá. O meu nome tem que estar lá. Fulano de tal doou tal coisa. Fulano de tal fez tal coisa. E é nisso que muitas vezes há escolhos, há problemas nos vários meios religiosos. Por quê? Porque nós queremos aparecer, queremos ser aquele que manda, não é aquele que obedece. Só que o Cristo, em uma das suas passagens, conversando com seus discípulos, ele diz que o maior é aquele que que serve à mesa, não o que está sentado à mesa. Porque nós nos vemos como aquele que está sentado à mesa, uma boa, traz de lá as coisas que eu gosto e eu vou me beneficiar com elas. Não é aquele que está servindo, e o Cristo veio como aquele que está servindo, mostrando que nós invertemos, através dos nossos vícios, nós invertemos o sentido lógico, porque o sentido lógico é doar-se, é auxiliar-se. Não chegaremos em algum lugar após esta encarnação e lá estarão cheios de benefícios, de coisas maravilhosas, não? Lá talvez terá um grande juiz para nos cobrar alguma coisa. É aquele que mora dentro de nós, é o que está na nossa consciência. Porque nós vamos estar lá sozinhos, parados. Foi feita até uma pesquisa com pacientes terminais, 3 meses de vida, 2 meses de vida, eles estavam ali lúcidos, conscientes, mas que estariam em um processo talvez degenerativo de desencarne rápido. E foi perguntado a eles, o que você gostaria de fazer, gostaria de comer, enfim, qualquer coisa, se você levantasse daí, ou se você tivesse uma outra oportunidade, o que faria? Alguns, eu pegaria macarrão com a mão. Eu daria mais um beijo no meu filho. Eu ia andar na grama molhada, ou na praia, vendo a água bater nos meus pés. Só que nós que aqui estamos e aqui podemos fazer isso, o que nós fazemos? Não, agora não dá tempo, primeiro eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que aparecer na mídia, sei lá, qualquer que seja ela,
eu tenho que fazer a minha social, mas esquecemos do básico. Esquecemos daquilo que é essencial para a nossa vida. E aí afirmamos, eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 19, fala que a felicidade não é deste mundo. Baseada no livro bíblico Eclesiastes, no seu capítulo 2, versículos de 4 a 11, em que Salomão, filho de Davi, afirma esta frase: felicidade não é deste mundo, deste local. Conforme as traduções tem algumas diferenças, porque ele, sendo rei, tinha tudo do que ele sonhou, serviçais, talheres de prata da maior polimento, da maior qualidade, tudo o que imaginava, mas não encontrava em nenhum daqueles espaços a felicidade. Então chegou a ele a afirmar que a felicidade não está aqui. E Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Mas por que ele disse isso? Porque nós também não somos deste mundo, nós somos do mundo espiritual. Estamos aqui de passagem. E os espíritos até perguntam, aliás, Kardec até pergunta aos espíritos, o tempo que a gente vive aqui, o que corresponde ao lado espiritual? Um dia de trabalho. Por maior que seja o período reencarnatório, é um dia de trabalho no plano espiritual. Porque nós, meus irmãos, somos indestrutíveis. Nós continuaremos. Essa nossa veste, parecida com essa, ela vai se decompor e formar outros corpos. Outros corpos. Segundo nosso irmão Décio Iandoli Júnior, ele afirma que em cerca de um ano, 80% dos itens que compõem o nosso corpo modificam-se. Um ano. Quantos anos nós temos? Quantas mudanças de corpos nós tivemos sem perceber? O cabelo nasce, cresce, cai, outros vêm. Aquelas moléculas que formaram o nosso corpo já formaram outros e já passaram para frente. Já vieram de outros lugares. É assim que a vida vai passando e a gente ainda está apegado a ter que ver, tocar, sentir, ver. Poxa, tem que tocar. Eu preciso disso. É como Tomé, tem que ir lá, mesmo e muito embora sentindo aquela vibração. Imaginemos a vibração do Cristo. Quantos chegaram próximos a Francisco Cândido Xavier? Quantos aproximaram-se de Divaldo Pereira Franco, que ainda está por aí, graças a Deus? E a energia que eles exalam, pelo simples fato de estarem ali. E como é que um ser que conviveu com Cristo não conseguiu perceber esse sistema saudável que o envolvia, tanto que um chegou a suicidar-se? Tal foi o desentendimento daquela coisa maravilhosa que estava à sua volta. Muitos o negaram, muitos se afastaram, mas aqueles foram escolhidos a dedos pelo Cristo. Então eram, teoricamente, os melhores. Imaginemos o que nós talvez teríamos feito se fôssemos convocados por Ele. Então, claro que não cabe a nós ficarmos pensando também naquele Cristo que está lá pregado numa cruz. Ele já desceu de lá naquela época. Ele só foi lá e já saiu. E muitos pensam e se apegam. Mas se o Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. E aí se reúnem duas pessoas, uma diz, olha como eu sofro, eu disse, mas eu sofro mais. Porque eu tenho uma dor de cabeça, mas eu tenho na cabeça e no pé.
E como disse o nosso irmão Simão Pedro em uma palestra, essa conversa vai chegar ao ponto que vai dizer, mas eu morri ontem. Porque, sabe, você precisa ser mais desgraçado do que o outro, porque é moda. É moda você passar. Porque a felicidade não é desse mundo, então eu vou ter que sofrer. Se eu não vou sofrer hoje, como é que você está indo? Você está feliz da vida? Estou indo. Medo do que os outros o invejem. Estou indo. Mas o medo. Ganhou bem, está feliz, não tem problema nenhum de saúde. Mais ou menos. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Essa é uma pergunta de Allan Kardec na questão 895, que acaba indo com a 93 no mesmo sentido. Só peguei um trechinho que diz o interesse pessoal. Ou seja, qual é o característico principal da imperfeição? O interesse pessoal. Ou seja, você precisa aparecer. Quanto mais você quer aparecer, mais imperfeito você está. Entenderam? Quando isso, infelizmente, acontece em alguns credos, qualquer deles, onde a pessoa procura aparecer mais do que o Cristo. Vejam como eu, vejam. Gente, o Cristo é que tem que aparecer. Isso, inclusive, quem falou foi João Batista. Quando seus discípulos vieram dizer, mas olha, ele está fazendo coisas, é necessário que eu apague para que ele se ilumine. Necessário que eu saia desse cenário para que ele apareça. Porque eu não tenho condições sequer de atar as sandálias que ele carrega. Então imaginemos a qualidade moral desse ser, e da qual nós achamos ainda que é aquele Galileu que ficou pregado lá. É um homem simples, que não tinha grande cultura, não estudou nada, não fez faculdade alguma. Só que hoje os maiores intelectuais do mundo se projetam sobre os ensinamentos dele e cada vez tiram informações melhores, mais aguçadas, mais claras, mas ainda não chegamos na essência do que ele veio trazer para a gente. Não chegamos, porque ele está num patamar muito distante do nosso. A nossa capacidade ainda é reduzida nesse sentido. Passamos a nossa encarnação como queremos, daqui para ali, do jeito que achamos melhor, e vamos para o plano espiritual. Aqui eu peguei um pedacinho do Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7. E aqui, o primeiro item diz o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então vejamos, aqui é um expurgo. Nós estamos aqui reencarnados com objetivos claros de vivenciar situações. Porque nós somos de lá e voltaremos para lá. E os espíritos no livro O Céu e o Inferno também comentam com Kardec que não há tortura maior do que a tortura de alguém que você levou a óbito ficar com aqueles olhos sofredores olhando para você. Para eles é um castigo eterno. O sofrimento advindo de alguém te olhando naquele instante supremo em que você vai cometer um ato. E aquilo perdurando por tempos. Então, quando nós chegamos ao plano espiritual, nós não passamos a ser anjos, demônios ou qualquer coisa parecida, nós somos nós mesmos. E o Cristo veio nos dizer o seguinte: vinde vós mesmos, como estão. Não precisa estar, quando eu tiver tal idade, quando eu tiver tal coisa. Não, vem agora. Você agora.
hoje. Hoje você pode começar a ler alguma coisa, a buscar alguma informação, porque um dos itens também constantes na doutrina espírita é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do que? Da ignorância. Porque enquanto eu não sei, eu não me comprometo. Mas à medida que eu me comprometo é porque eu começo a aprender. E se eu souber a verdade de determinadas situações e não praticá-la, aí eu estou entrando em conflito comigo mesmo. Então, é nesse ponto que nós temos que ter noção. E aqui eu pego só um pedacinho do segundo item do Código Penal da Vida Futura. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então vejamos, são situações onde você escolhe o teu caminho. O dia nasceu e você está de pé. O que você vai fazer hoje da sua vida? Notem, o Cristo, no seu trabalho de auxílio e informações do plano espiritual para nós, ele não impôs a nenhum daqueles que estavam à sua volta a sua forma de ser. Ele explanou. Mas ele não disse, vá e faça. Porque depende de você. Se você hoje está em qualquer lugar e alguém te obriga a fazer alguma coisa da qual você não quer, por exemplo, você utiliza drogas. E alguém diz, se você utilizar drogas, o demônio vai te pegar. Ou qualquer outra coisa parecida que te coloque medo. Você vai parar naturalmente porque se assustou. Mas no momento em que aquele indivíduo não estiver mais próximo para te alertar daquele problema que aquele demônio vai te pegar, você volta naturalmente, porque é uma questão tua. Você ainda não compreendeu que aquilo te faz mal. E você só vai mudar quando você conseguir isso. Quando você conseguir, através da busca de virtudes, a mudança de atitude. Isso que é importante. Porque outras coisas, meus irmãos, elas trazem alguma agregação, mas não nos modificam de toda forma. Se você ouviu falar de amor e não praticar dentro de casa, é muito bonito na teoria, mas a prática ainda não é a ideal. Isso nós costumamos passar na nossa casa, porque temos grupos de evangelização. Enquanto, como a casa de 2 pavimentos, no pavimento de cima tem a palestra, no de baixo as crianças estão ouvindo mensagens adequadas à sua idade. Porém, se os pais, ao saírem da instituição religiosa, receberem informações saudáveis, entrarem no carro e começarem a se degladiar, as crianças vão pensar, olha, a informação é muito legal, falar de amor é muito legal, mas eu acho que é lá na casa dos outros, que na minha não é assim. Na minha não é dessa forma. Na minha, os meus pais, acho que eles ainda não compreenderam aquilo que a tia estava falando lá embaixo. Então, se você não tiver esforço para domar os seus maus pendores, como disse a questão 893, você vai continuar postergando. O que acontece? Alguns chegam e dizem assim, mas então na próxima eu vou fazer tal coisa. Na próxima eu vou me dedicar a auxiliar alguém, na próxima eu vou visitar pessoas doentes, na próxima eu vou aliviar dores. E alguém vai dizer a ele, amigo, já é a próxima. Você já deixou para a próxima e essa já é a próxima. Quantas próximas vai precisar? Porque a liberdade é nossa.
Se você quer abrir o livro ou não, por exemplo, se o nosso irmão Carlos Dávila ser leitor né, que a gente sabe que leu todas as obras aprofundadas, né, vocês todos sabem disso. Se o nosso irmão Carlos Dávila pede a qualquer um de nós, leve o livro para casa e leia. Dali 1 mês, 2 meses, volta o indivíduo. Ô, seu Carlos, eu li esse livro, que legal, Jesus casa com Maria Madalena no final, né? Quer dizer, ele fez a parte dele. Aliás, eu posso lhes dizer sinceramente que eu só estou na tribuna por causa dele. Porque em um determinado momento eu sentei num dia de palestra comum, numa casa que eu estava frequentando, e ele trouxe o livro. Leia. E ele virou as costas e saiu. Leia. E eu realmente tive dificuldades, não é porque eu não sabia ler, porque eu não parava de tremer. Só que, às vezes, um impulso pequeno faz alguma coisa, alguma diferença na vida de alguém. Dá um incentivo, dá uma... Cara, pode fazer, vai ser legal, vai mudar alguma coisa. Por menor que seja, vai mudar. Basta você querer, basta você aceitar. Esse mesmo indivíduo, Carlos Dávila, ele, em outras oportunidades, já convidou outras pessoas, venham fazer parte da casa, venham trabalhar. Porque há muitas pessoas que sofrem, há muitas pessoas que choram, há muitas pessoas que buscam a casa espírita depois de terem batido em vários outros templos religiosos e talvez outras formas e práticas de auxílio e não encontrarem ajuda e virem aqui dizer: eu estou pensando em tirar a minha própria vida. O que você tem a dizer para mim? A doutrina espírita tem informações, sim, saudáveis, ótimas, que podem ajudar a todos os que quiserem, mas precisa de espíritas que conheçam a doutrina espírita. Um espírita que não leu as obras, que eventualmente vem, assiste uma palestra, toma o seu passe, geralmente dorme, ao final vai para casa achando que a mudança vai acontecer. Não, a mudança vai acontecer a hora que você compreender, acordar e chegar em casa e eu vou mudar tal coisa. É uma questão de atitude sua consigo mesmo, não é com os outros. É você com Cristo, é você consigo mesmo. Porque você vai sozinho para o plano espiritual. Qual momento? Não sei. Não sei se semana que vem nós estaremos aqui, né, seu Carlos Dávila? Não sei. Ele está mais para lá do que para cá, mas tudo bem. Então, eu só queria deixar aqui uma mensagem de Emmanuel. Ele diz assim, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição esperada de reino de Deus. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, ele nos fala claramente: ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu doasse meu corpo para ser queimado, ainda... E ali ele tece várias formas de doação. Se eu não tiver caridade, ou seja, se eu não fizer alguma coisa sem interesse pessoal, porque muitas pessoas vêm na casa espírita, eu vou dar passe, senhor, veja bem, eu estou dando passe já faz 6 meses, agora vê se o senhor me ajuda lá em tal coisa. Não é por aí, gente. Você, na verdade, está recebendo uma possibilidade maravilhosa de, ao invés de sofrer, porque lá atrás talvez tenha trazido dificuldades grandes, Deus entendeu: olha, meu irmão, você vai com ferramentas de auxílio. Você pode tocar alguém e esse alguém, muitas vezes, até ser curado. Mas não venha pedir barganha, porque se você fizer
Deu o passe, a pessoa ficou boa, olha, fui eu que fiz isso. Pronto, o teu mérito já está todo ali, você não vai levar nada. Então, a mais desinteressada caridade é aquele processo onde você faz o bem pelo bem para que o outro se sinta bem. Ponto. E também não julgue se a semana que vem ele estiver pior. Não interessa, é ele com ele mesmo, não é ele com você, não cabe julgamento nosso. Cabe a nós auxiliarmos toda vez que ele cair. Espero que a gente tenha passado alguma coisa de bom para refletirmos e que essas dúvidas possam trazer-nos ao estudo, que é ele que vai nos ajudar. Muito obrigado, boa noite a todos.